Livro de Juízes, você que está acompanhando o culto online, se esse culto é bênção na tua vida, compartilha esse culto. Põe no seu status aí, irmão, você que está aqui na igreja, bota o culto lá no status, lá, profeta. Compartilha o banner, você compartilha tudo, irmão. Você compartilha almoço, você compartilha janta, café da manhã, caminhada na rua. Compartilha o culto. Quando coloca o banner lá do culto, lá, compartilha. Por quê, irmão? Tem gente querendo ouvir uma palavra, profeta. Tem gente precisando ouvir algo da parte de Deus. Eu, por onde passei, só elogio para a igreja de Aparecida de Goiânia. Eu falei, rapaz, Deus nos deu um machado bom, né? Deus deu um machado bom para a igreja de Aparecida de Goiânia. Rapaz, eu acompanho os cultos, andando nas ruas de São Paulo lá. O povo falava para mim assim, pastor, eu vejo a palavra lá. Ó, irmão, lá em São Paulo, 950 quilômetros, 1000 quilômetros, o povo falando que acompanha. Vê se pode. E às vezes a gente aqui na nossa cidade não conhece a nossa igreja, não conhece. Tem gente precisando ouvir uma palavra, compartilhe o culto. Você que está acompanhando aqui, da onde você está. Aí, ó, uma Cristina lá dos Estados Unidos, Aruanã, trabalhando, está acompanhando o culto conosco aí. Quem mais está acompanhando o culto aí? Mostra aí o nome, de onde você está, fala de onde você está, que a gente quer ter o privilégio de te apresentar aqui. Você achou o livro de Juízes? Diga glória a Deus. Juízes 6, bota aí, profeta, me ajuda. Porém os filhos de Israel fizeram parecer mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Por quantos anos? E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel por causa dos midianitas as covas que estão nos montes, nas cavernas e nas fortificações. E punham-se contra eles, versículo 4, e destruía toda a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixaram mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhoto, e tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem seus camelos. Assim Israel empobreceu-se muito. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa sua força, porque você livrará a mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém e graças a Deus. Diga assim comigo, o Senhor só precisa de 300. Você vai dizer sozinho, 1, 2, 3. Não, irmão, está desafinado e com reverberação, com graça. O Senhor. Tá bom, senta aí. O Senhor só precisa de 300. O Senhor só precisa de 300. A gente às vezes acha que para acontecer grandes projetos na nossa vida, a gente tem que ter uns 5 caminhões de tijolo. Para grandes projetos que está acontecendo na nossa vida, a gente tem que ter uns 5 caminhões de dinheiro, 5 caminhões de ouro, uns 5 caminhões de prata, uns 5... Irmão, se o Senhor estiver contigo, o Senhor provê tudo. Você precisa entender que você e o Senhor é maioria. Você e o Senhor já têm o primeiro passo para o milagre. Querido, qualquer projeto grande que se existe hoje na mão de qualquer pessoa, passou pela mão de um sonhador. Passou pela mão de alguém comprometido. Passou pela mão de alguém que queria destacar-se. Ninguém começa grande. O único homem que eu sei que começou grande foi Adão. Ninguém mais, o resto tudo teve que ser gerado. Ninguém mais. Deus só precisa de 300 comprometidos. O Senhor só precisa que você tenha um alvo, que você tenha uma visão. Um grande homem de Deus que hoje já dorme no Senhor, o nome dele era Myles Munroe. E ele dizia, você faz a visão, e a visão define você. Você faz a visão, e a visão define você.
Como é que é a fachada da sua casa, lá da rua onde você mora? Pelo por fora já dá para saber mais ou menos como é por dentro. Como é que é a sua estética por fora? Já dá para saber mais ou menos como é que é por dentro. Como é que é a sua lida? Como é que é as suas palavras? Como é que é seu convívio? Já dá para saber mais ou menos como você é. Como é que é a sua fé? Por quê, pastor? Porque a sua fé determina quem você é. Você está comigo? Diga glória a Deus. Nós estamos diante de um texto que se passa antes do rei Davi, antes do rei Saul, antes do profeta Samuel. Nós estamos aí para 1200 anos antes de Cristo. Não tinha nenhum governante em Israel, porque os juízes é quem estava dominando. Depois da morte de Josué, não teve um líder expressivo, não teve um líder gigante para governar esse povo, até porque as tribos foram divididas. No meio da Palestina tem um rio chamado Rio Jordão, e aí essas tribos elas foram divididas, tribo de Rubem, de Gade e de Asser, do outro lado. E aí a metade da tribo de Manassés ficou assim. Aí a tribo de Zebulon ficou aqui em cima, a tribo de Dan, e aí começa a vir descendo, tribo de Efraim, tribo de Benjamim, tribo de Judá, tribo de Simeão. Foi tudo se ajustando. Já viu aquele ditado assim, na hora do aperto dá-se um jeito a tudo? Só que o povo ficou na terra e cada um agora tinha que labutar pelo seu território. Ele que tinha que conquistar o seu território. Quando nós falamos sobre território em questões de geopolítica, a gente entende um pouquinho o que são questões de soberania. O seu direito começa onde o meu termina, e o meu começa onde o teu termina. O território, a fronteira é que vai determinar o meu limiar, o meu limite. Então cada tribo tinha que lutar pelo seu povo, pela sua nação. Eles iriam desenvolver, era um povo, era uma terra, mas estava distribuído em tribos. E aí o Senhor separou alguns juízes em determinado tempo para governar a nação, para governar aquele povo naquele momento de provação. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. O texto vai nos ensinar que por este tempo o povo de Israel fez mal, parecer mal o que era os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor, irmão, nada passa desapercebido. O Senhor é justo. O Senhor entende muito bem o que se passa dentro do teu coração, do teu pensamento, da tua decisão. O Senhor entende muito bem o que está acontecendo contigo. E eu e você precisamos estar atentos para saber se a minha decisão, se ela for pesada na balança, eu vou ser abençoado ou a bênção não estará sobre mim. Eu tenho que entender que as minhas decisões, elas trarão destinos para a minha vida. O povo de Israel, eles ausentou da vontade de Deus, deixaram de ouvir a voz do Senhor e permitiu que a presença de Deus fora substituído pela presença de Baal. Quando você vai estudar a história da Palestina, quando você vai estudar sobre as deidades, os deuses da Palestina, você vai ver que Baal é um Deus soberano sobre os cananeus. E ele é representado como um touro no meio de um rebanho de vacas. E ali, a nação de Israel, querendo ter a presença, como um símbolo de Baal, colocou um altar, um poste ídolo, e colocou um touro, para que representasse. Automaticamente a presença de Deus fora se retirando. Quando nós estamos ausentes da vontade de Deus, quando nós estamos longe da vontade de Deus, quando nós estamos distante da vontade de Deus, dos desígnios de Deus, marca aí, milagre deixa de acontecer na tua vida. A prosperidade deixa de fazer parte da tua vida. A comunhão do Senhor deixa de fazer parte da tua vida. Quando você está ausente da vontade de Deus, meu irmão, quem perde é só você.
Quando você está longe da presença de Deus, quem perde é só você, não é eu, é você. O crente, ele precisa entender que ele tem que viver uma vida andando de joelho. Ele tem que ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de presença e detalhe. Precisa estar constantemente fazendo uma reflexão. Senhor, será que eu estou errado? Se eu estou errado, Pai, me perdoa. E me ajude a andar por caminhos retos. Irmão, o único homem perfeito que houve nessa terra foi Jesus. E os demais? Os demais estão buscando a misericórdia para andar na presença de Deus. Você está comigo? Dá glória aí. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Ei, queridão. O povo esqueceu da vontade do Senhor. Israel foi estabelecido na terra por um milagre. Foi Deus quem deu essa terra de presentes para ele. Agora veja bem, eles não estavam andando segundo a vontade de Deus. Pastor, o que aconteceu? O Senhor permitiu que a aprovação viesse. Agora, o texto que nós acabamos de ler, quando eles subiam, bota aí, profeta, o versículo 3 do capítulo 6 aí para mim. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas do oriente. Irmão, olha aí, a prova acontecendo, profeta. Os midianitas já não vinham só, vinha juntamente com os amalequitas. Agora a provação começa a acontecer. Quem aqui já plantou pelo menos uma baixa de feijão na vida? Levanta a mão para mim. Já plantou alguma coisa? Já plantou uma planta, alguma coisa? Algum trem de comer? Alguém já plantou aí? Olha aí. Até o meu amigo ali já foi plantador. O texto está dizendo que quando eles plantavam, começava a dar as novidades, começava a dar os frutos, começava a dar os primeiros ramos. Olha o que o inimigo fazia, ó. Pisava de tudo, destruía tudo. Não tendo renovo na terra, não tendo novidade na terra, não tem comida. Irmão, para plantar tem que ter época. Para começar a ter fruto tem que ter. Estou certo ou estou errado, irmão Antônio? Me ajuda aí, profeta. O senhor que é o homem que entende tudo aí de fazendeiro de Deus. Olha aí que benção, né? Olha aí. Tudo quando eles começavam a plantar, eles perdiam. Aí o versículo de número 5 diz assim, ó. Porque subiam com seus gados, subia com suas tendas, vinham como gafanhoto, uma multidão que não podia se contar, nem a ele, nem seus camelos, e entrava na terra para destruir. Irmão, se um malfeitor, se um inimigo na terra já destrói, você imagina duas nações em bando subindo para destruir. Tem coisa pior, meu irmão, do que um estrangeiro chegar e assumir o teu lugar, assumir o teu papel? Você já imaginou alguém chegar e armar uma tenda, uma barraca na frente da tua casa, você precisar entrar e sair, e alguém armado uma tenda na porta da tua casa? É o que está acontecendo com essa nação. Os homens plantavam tudo, o cidadão vinha, achava-se no direito e plantava uma barraca lá. Pegava o camelo dele, colocava o camelo dele à vontade. O feno que tinha, o que tinha de comer para a criação do povo de Israel, era o inimigo que estava se alimentando. Ei, quem sabe você entrou aqui essa noite. O adversário pode estar até tentando permear pelo seu território. Eu libero uma palavra na autoridade que há no nome de Jesus. Essa noite tem libertação para o teu território. Você crê? Levanta a sua mão e dá glória a Deus aí bem alegre. Israel ficou pobre. O texto diz que eles começaram a empobrecer muito. Por quê? Porque passou o primeiro ano. Aí alguém falou assim, nós vamos ter que dar um jeito de cavar um buraco na rocha. Nós vamos ter que fazer uma tenda. Nós vamos ter que criar uma situação. Nós vamos ter que mudar hábito. Nós vamos ter que mudar muitas coisas aqui agora. Porque os nossos inimigos estão subindo, estão destruindo tudo. Passou o primeiro ano, se conformou com a situação. Passou o segundo ano, se conformou com a situação. Quantas vezes eu e você, em vez de correr para o altar, de buscar, de se humilhar, estar na presença do Senhor, se conforma com a situação. A Bíblia fala, tem um texto na palavra que diz que eu e você nunca podemos conformar.
E não vos conformeis, e não vos conformeis. Quando você se conforma, você está aceitando aquela situação. Veio o terceiro ano, veio o quarto ano, veio o quinto ano, veio o sexto ano. E aí o que eles fizeram, pastor? Entraram pelo sétimo ano. Então eles clamaram ao Senhor. Irmão, 7 anos é pouco tempo ou é muito tempo, irmão? Não, seja sincero. É muito tempo ou é pouco tempo, irmão? Deixa eu falar para você. Eles ficaram 7 anos sem comer comida boa. Você já imaginou as crianças como é que estavam andando? Você já imaginou o pânico que estava tomando de conta daquela sociedade? Com uma sociedade que vive em temor, que vive em guerra, ela vive em pânico. Você já imaginou como é que os pais de família, as mães de família estavam dormindo? Não conseguiam dormir um sono de qualidade. Por quê, pastor? Porque ficava com medo, estou dormindo hoje, daqui a pouco alguém entra e invade a minha casa, derruba a minha barraca, derruba a minha tenda, acaba com tudo. A Bíblia vai nos ensinar que eles não tinham bois mais. Não tinha mais carne para comer, irmão. Não tinha mais leite para beber. A Bíblia diz que eles não ficou com jumento. Não tinha como transportar, não tinha como fazer nada. A Bíblia vai dizer que não tinha ovelha. Se não tinha ovelha, não tinha carne de ovelha para comer. Não tinha como fazer blusa de frio porque não tinha lã. Não tinha como fazer o colchão para eles poderem dormir porque o colchão vinha da lã. Ei, irmão, a situação do povo ficou difícil. Você sabe o que empobrecer é uma coisa. Agora, quando o texto está dizendo que eles empobreceram muito, eu tenho para mim que eles chegaram no estágio deplorável de miséria. A situação ficou tensa. Esperaram 7 anos para poder ouvir a voz do Senhor. Quando eles vêm clamar, Deus levanta um profeta e diz: fui eu quem tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Bata no seu peito e diz assim: o Senhor me chamou para ser cabeça e não para ser cauda. O Senhor me chamou para estar por cima e não por baixo. E por que você se conforma com a situação que muitas vezes você vive? Esperaram 7 anos para tomar uma decisão, profeta. Quanto tempo você está esperando para cair de joelho e falar para o Senhor intervir nessa causa que você precisa? Por quê, pastor? Oração muda quadro e resultado. Oração muda propósito. Oração, a Bíblia diz que é Ele quem quebra o arco, corta a lança e queima o carro no fogo. A oração é quem providencia um milagre sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu irmão. O texto está nos ensinando que um profeta se levanta e diz: eu não fiz você para ser escravo. Eu não fiz você para ser servo, fui eu quem livrei você. O Senhor livra quando você não tem força, mas quando você tem força e não se permite, quem está sendo omisso é você. Eles se levantaram, ouviram a voz do Senhor. Epa! Toda ação gera uma reação. O profeta levanta, profetiza no meio do arraial. E aí, pastor? Aí o Senhor começa o seu agir, começa a operar. Deus tem diversas formas de trabalhar. Tem hora que o Senhor usa o vento, tem hora que o Senhor usa a chuva, tem hora que o Senhor usa o fogo, tem hora que o Senhor usa o dia, tem hora que o Senhor usa a noite. Não importa a forma que Deus age, o que importa é que Ele vem e opera um milagre que eu e você tanto necessita. Você concorda? Dá uma salva de palma bem alegre aí para Jesus. Gideão não era bobo. Se levanta e precisa cuidar da família. O que ele fez, pastor? Começou a mexer com trigo no lagar. O lugar onde se mexe com trigo, irmão, é lugar aberto. É lugar onde venta. Mexer com trigo tem que ser num alto, num monte. E o medo de mexer com trigo no monte e o inimigo ver e saber que está tendo ali comida no ambiente. O que eles fazem, pastor? Eles se levantam. Cada um começa a fazer alguma coisa, e dentre esses aí está o meu amigo o profeta Gideão, o homem do Senhor. Começa a malhar trigo no lagar. Irmão, você imagina
a coceira que aquele homem não tinha em mexer com palha de trigo no lugar onde se mexia com a uva. Lugar de lagar era lugar de pisar uva para fazer o suco da uva. O camarada está tendo que esmigalhar trigo com o pé, soprar com a boca a palha. Ele teve que improvisar. O anjo do Senhor apresenta a ele e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Para Deus falar conosco, muitas vezes quem tem que dar o passo é eu e você. Você sabia que existem milagres que já está te esperando há muito tempo, mas você ainda não recebeu porque você não tomou uma posição? Você sabia que o Senhor já entrou na causa há muito tempo? E muitas vezes eu e você fica aguardando, não, o Senhor vai falar, o Senhor vai confirmar, o Senhor vai fazer, o Senhor já falou assim, ó, eu já fiz, eu já trabalhei, eu já operei, só está faltando você se levantar e se apossar do milagre. O texto nos ensina que o anjo diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele diz, o Senhor é conosco, por que isso não sobrevém? Se o Senhor de fato é conosco, por que isso acontece conosco? Por quê, pastor? Ele está falando algo que está registrado no livro do Salmo, de número 44. Acompanhe-me para que você entenda a clareza que o texto diz, o Salmo de número 44. Ó Deus, nossos ouvidos têm ouvido que os nossos pais têm contado, os feitos que realizaste em nossos dias, nos tempos da antiguidade, como expeliste as nações da mão dos nossos pais, e nos plantastes, e como afligiste os povos, e os nossos pais alargastes, pois não conquistamos pela espada, e nem pelo braço, mas sim pela destra do teu braço, e a luz da tua face, porquanto alegraste a eles. Diga comigo, o meu Deus é especialista em fazer milagres. Esse é o seu Deus que você serve. Se o Senhor é conosco, por que só tem provação na terra? Por que só tem dificuldade? Por que eu só passo problema? Muitas vezes eu e você somos assim. Questionamos muito, agimos pouco. Blasfemamos muito, oramos pouco. Dizemos muito, abrimos muita boca, a hora que é para nós estarmos com a boca fechada. Existem orações que nós temos que aprender a fazer com uma boca fechada. Existem madrugadas que eu oro, que nem eu escuto a minha voz. Pastor, por que você está dormindo de joelho? Não, muito pelo contrário, eu estou muito cônscio. É que existem propósitos que nós fazemos com o Senhor, que o adversário de nossas almas não pode ouvir. Satanás fica escutando, Satanás fica à espreita. O Senhor chega para Gideão por intermédio do seu anjo e diz, o Senhor é com você, levanta e você vai fazer isso. Você sabe qual foi a primeira coisa que saiu da boca de Gideão? Primeiro, eu não tenho influência, eu sou de família pobre. A minha casa é a mais pobre da tribo de Manassés. A tribo de Manassés, uma metade ficava do lado direito, a outra metade ficava do lado esquerdo. O que isso caracteriza, pastor? Era muito difícil alguém destacar-se no meio daquele povo. Quando Deus quer exaltar você, quando Deus tem uma obra na tua vida, fica tranquilo, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o teu endereço. E se Ele decretou algo, pois, na tua vida, eu quero ver quem é que invalida. Quando Deus te chama pelo teu nome, eu quero ver quem é que se levanta para se opor. Quando Deus quer te colocar num patamar de honra, eu quero ver quem é que se levanta para tentar impedir o que Deus traçou para a tua vida. Irmão, eu estou ouvindo Deus falar comigo. Deus está falando com você aí. Levanta a mão e diga assim, eu estou ouvindo a voz de Deus falando comigo. Senhor, o Senhor é comigo, é. Vai nessa tua força, rapaz. Vai nessa motivação tua. Levanta-te, porque o Senhor é contigo. Mas eu sou menor, eu não tenho, a minha família não tem influência, eu não tenho dinheiro. E é o seguinte, você vai levantar e você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem,
Como é que é? O cidadão sobe, invade a terra, acaba com tudo, leva toda a novidade da terra, e o Senhor está falando que o Senhor vai me usar para ferir como um só homem é. Eu não sei como, mas Deus vai fazer isso na minha vida e na tua vida também. Deus tem algo grande para colocar na minha e na tua mão. Agora eu e você precisamos confiar. Eu estou me apossando dessa palavra. Você também está recebendo? Levanta a sua mão e diga: eu estou recebendo essa palavra de Deus. Senhor então peraí, eu vou fazer uma prova, deixa eu ver se é Deus que está falando comigo. Você só sai daqui a hora que eu trazer a minha oferta. Oferta fala, irmão. Tem gente que para ofertar na casa de Deus tem uma dificuldade, achando que a oferta é para ir para o bolso do pastor. Irmão, a oferta não tem nada a ver com homem, a oferta é de você para com Deus. A oferta, quando eu e você devolvemos no altar do Senhor, você pode ficar tranquilo que aquilo ali tem portas da parte de Deus que está sendo aberta de forma tremenda sobre a mim e sobre a tua vida. Ele falou assim: espera aí um pouquinho. A Bíblia diz que ele correu na casa, ele preparou um cabrito, ele pegou bolos asmo de uma efa de farinha, ele pegou a carne e colocou num cesto, ele colocou um caldo na panela, e ele foi lá onde estava o anjo diz: olha, eu quero que você coloque sobre essa rocha aqui, sobre essa pedra, coloca aqui a carne, pronto, coloca aqui o pão, pronto, agora eu quero que você faz assim, ó, verte todo o caldo por cima desse pão e dessa carne, molha tudo que está sobre a rocha. Ele apenas estendeu a ponta do cajado, eu nunca ouvi falar, mas a Bíblia está dizendo que a pedra naquele momento virou um fogão e consumiu tudo que estava naquele local. Diga comigo: a minha oferta que eu devolvo no altar, diga comigo, a minha oferta que eu devolvo no altar vai ter resposta de Deus essa noite. Diga aí, diga aí, diga aí, a minha oferta, alábia cadagasúbia, Deus está falando essa noite sobre... Eu nunca ouvi falar que rocha virasse fogão. Consumiu tudo. Ele diz: meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Meu pai, eu vou morrer. Psst, fica tranquilo, você não vai morrer. Naquela mesma noite, o Senhor lhe deu uma palavra de direção. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente não gosta muito de fazer isso, mas você sabia que a gente tem que aprender a fazer higiene do sono? Você sabia que antes da gente dormir, a gente tem que fazer um clamor de oração? Por quê, pastor? Porque à noite Deus tem uma palavra de direção para a tua vida. Essa noite Deus tem resposta para a tua vida. Abra a tua mão aí que eu estou profetizando agora, querido. Essa noite Deus tem resposta para a tua vida. Não importa a decisão que você vai tomar, Deus tem resposta para a tua vida. Não importa o recurso que você precisa, que você necessita. Eu vou dizer uma coisa para você: ei, você vai dormir como um sonhador, mas você vai acordar como alguém que teve resposta de Deus essa noite. O Senhor disse para ele: eu quero que agora de noite você faz o seguinte. Você sabe aquele boi que está lá, o teu pai, o segundo boi? Eu quero que você derruba ele, eu quero que você mata. Eu quero que você derruba aquele bosque. Por quê? Porque nada pode substituir a presença de Deus na tua vida. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Aonde está o teu coração, está o teu altar. Aonde está o teu coração, está a tua decisão. Nada pode substituir a presença de Deus na tua vida, nada. Ah, pastor, mas de vez em quando assim me dá uma saudade das coisas lá do mundo, me dá uma saudade das coisas lá de trás. Se você já veio de lá, não volta não. Se você já veio para a presença, não volta para trás não. O texto está nos ensinando que ele diz, dá uma palavra de diretriz, que a maldição, ela teve o dia da entrada, fazia 7 anos. Fazia 7 anos que eles deixaram de buscar a Deus. Quando o Senhor está dizendo, eu quero que você derruba
é porque Deus não habita em altares antigos. Deus não quer atuar nas coisas que veio lá de trás. E muitas vezes na minha vida, na sua vida, nós abrimos porta que muitas vezes não pode ter retorno. Ah, pastor, mas fulano de tal foi, caiu e voltou de novo e está aí uma benção. Pergunta para ele o preço que ele pagou para ele voltar a ser quem ele era. Pastor, mas eu vou só dar uma saidinha assim de leve. Sai da presença. Aí o adversário acha uma oportunidade de ceifar a tua vida. Diga para você: eu não posso sair do propósito de Deus. Tem um hino que as crianças da igreja do Parcão não cantavam: Deus sabe o que é o melhor para mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que é o melhor para mim. Quanta gente que você e eu conhecemos que saiu do propósito e hoje paga um alto preço. Por quê, pastor? Porque se demoveu daquilo que foi chamado. Não saia da onde Deus chamou, não, rapaz. Fica na posição que Deus chamou. Fica na brecha. Ah, pastor, mas o preço é alto. Fica na brecha, profeta. A aprovação vem, mas ela passa. A luta vem, mas ela passa. Isso é uma chuva. O texto está nos ensinando que o Senhor diz para ele: vai lá e derruba aquele altar. Ele, temendo fazer durante o dia, foi durante a noite, derrubou o altar. De manhã os homens acordaram e disseram: isso aqui é filho desse homem aqui, ó, do pai de Gideão. E diz assim: olha, isso aqui é coisa de Gideão. A gente precisa ir até este local e pegar. Então a palavra nos ensina que eles se levantaram e foram perseguir a Gideão. Foi o filho de Joás. Ô Joás, me dá o seu filho aqui que a gente precisa julgar essa causa aqui. Não, quem tem que julgar essa causa é Baal. É Baal que tem que julgar essa questão. Se Baal é Deus e está no comando de todas as coisas, por que ele não vai e não julga essa causa? Gideão derrubou, reparou o altar, e a Bíblia diz no versículo 34, que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abzerritas se levantaram e ajuntaram sobre ele. Quando Deus está com você, eu sei. Quando Deus é na tua vida, eu sei. As pessoas te conhecem. As pessoas sabem quando alguém que é fiel serve a Deus. O Espírito do Senhor se apossou daquele homem. Ele não precisou sair batendo no peito, dizendo: Deus é comigo, não. Ele só tocou a trombeta, os homens entenderam. 32 mil homens se levantaram após ele. Quando se levantaram 32 mil homens, o Senhor diz para ele assim: ó, esse povo aí não está contigo não. São 32 mil. 32 mil é muita gente. Dá um grito aí no meio aí. Que quem for medroso e covarde, que volte. Quando ele diz: quem aqui é medroso? Quem está com medo? Quem é covarde? 22 mil homens falaram: olha, nós somos, então pode voltar. Para que você precisa de alguém que não te ama? Para que você precisa de alguém que não anda do teu lado? Para que você chora por alguém que não coaduna com o teu propósito? Por que você se lamenta por alguém que não tem a mesma visão? Existem coisas, meu querido, que Deus já nos libertou, já fez, já quebrou a atadura, e muitas vezes nós persistimos em querer estar fora do foco. Para que eu vou querer andar do lado de cabra que é medroso? De cabra que é covarde? O covarde, ele é cruel. O covarde nem ama ele, e nem aquele que a quem ele quer diz que está do lado.
pior coisa é você andar com alguém que é covarde do teu lado, alguém que é desmotivador, alguém que não consegue enxergar pelos olhos da fé. Nós vivemos por fé e não por vista. O covarde só puxa para trás. O medroso nunca deixa você avançar. Conta-se que Napoleão Bonaparte, quando ele descobria que alguém do seu exército estava com medo, ele mandou matar. Hernán Cortés, um grande navegador espanhol, quando chegou aqui na América do Sul, Hernán Cortés disse para os homens: nós precisamos conquistar a terra, precisamos avançar, entrar na terra. Os homens ficaram com medo da selva, ficaram com medo da malária, ficaram com medo das onças, das cobras, e não desceram do barco. Você sabe o que Hernán Cortés fez? Tacou fogo em todos os barcos. Pode incendiar os barcos, mas nós não vamos ter como voltar, não interessa, taca fogo. Os homens, para não morrer queimados, tiveram que entrar e conquistar a terra. A pior desgraça é ter alguém que é covarde do teu lado. Quantos passos muitas vezes era para você estar anos-luz à frente, e muitas vezes você não consegue porque a covardia está andando do teu lado. Eu reprimo essa palavra, eu repreendo essa palavra. Essa noite é uma noite de decisão e de nós apossarmos de grandes milagres de Deus essa noite. O Senhor não nos deu um espírito de temor, querido. O Senhor não nos chamou para coisa pequena, o Senhor nos chamou foi para coisa grande. Oh, querido, às vezes a gente que serve a Deus, tem um Deus de excelência sobre a nossa vida, fica olhando para alguma circunstância que alguém acha difícil e impossível. Eu tive o privilégio de estar junto da minha família lá no Museu da NASA, em Gramado, no Rio Grande do Sul, em Canela, melhor dizendo, é uma cidade próxima. Em um dado momento que nós estávamos juntos, sentados assistindo um trecho dos homens que foram até a Lua. O presidente dos Estados Unidos da época, ele disse uma frase que eu gravei muito bem: nós escolhemos ir à Lua não porque é fácil, porque é difícil mesmo. Porque é nas coisas difíceis que nós demonstramos realmente quem somos. O homem, quando deu a primeira pisada na Lua, ele fez questão de tirar uma foto do seu rastro. Ele diz: é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. A palavra tua convence, mas o teu exemplo vai arrastar multidões. Deus te chamou para coisa grande, Deus te chamou para projeto grande. Deixa de andar com gente covarde, coloca pessoas de fé do teu lado. Pastor, por que você está pregando? Porque aqui tem pessoas que serão gestores de equipe. Pergunta para o irmão Isaías, que trabalha com público. Pergunta para o meu querido irmão Valdeci, que trabalha com público. Pergunta para o irmão Rafael. A maioria das pessoas aqui, gente, é pessoa que trabalha com gente. Pergunta para eles como é que é a segunda-feira, se o camarada chegar lá mais ou menos assim, remanchando, para ver se ele vai obter êxito ao longo da semana. Quando eu fui buscar esses vidros aqui para a igreja, aqui, ó, esses vidros que estão aqui no segundo, terceiro andar, eu e a pastora Eliane estávamos lá na recepção, na logística, na questão de logística, saindo vidro, chegando vidro. E aí um homem de Deus, servia ao Senhor também, chegou meio remanchando, precisava carregar um caminhão de vidro, irmão. O camarada chegou remanchando em plena segunda-feira, 8 da manhã, remanchando, dando aquelas aberturas de braço. O encarregado dele era crente, presbítero da Assembleia de Deus. Chegou para ele e falou assim: ó, meu filho, vem cá. Se você não quer trabalhar, você vai lá e pede para sair. Vem cá, meu filho. Se você não está bem, pede uma saída e vai no médico. Mas não fica trabalhando assim não, senão você vai contaminar todo mundo. Se você não quer trabalhar, filho, fica tranquilo. O chefe está aí hoje, ó. O patrão está aí hoje, vai lá e pede uma saída, vai embora. É melhor do que você ficar aqui. Na hora o menino até mudou, deu até uma ajustada no uniforme, mano. Já começou a sair de perto, mas a pastora Eliane, porque a situação estava ficando feia. Por que muitas vezes coisas não rompem na sua vida?
Por que muitas vezes coisas não rompem na nossa vida? Por que muitas vezes até na nossa questão de igreja não se rompe? Porque muitas vezes nós colocamos muitos percalços, muitas dificuldades. Agora uma coisa eu vou te dizer, você é capaz de fazer muito mais do que você pensa. 22 mil pegou o ônibus, foi embora. 10 mil ficou. Quando o Senhor olhou, falou: não, tem muita gente ainda aí. O que eu vou fazer é milagre. Leva o povo para beber as águas. Eu fiz questão de pesquisar aonde é essas águas. Eu fiz questão de dar uma analisada aonde que eram essas águas. Hoje essas águas, elas estão dentro de um parque, chama-se Fonte de Gideão. As águas são limpas, as pessoas nadam lá. As pessoas tomam banho de sol do lado dessa fonte hoje. É um parque hoje. Nossa igreja vai para Israel em 2026, eu vou. Diga você, eu vou também. Em nome de Jesus, nós vamos junto. Se você crê aí, varão, pega essa palavra, toma posse. Eu estou orando para mim ir, eu creio que eu vou com mais alguém aqui da igreja. Eu e a pastora vai, em nome de Jesus, nós vamos levar mais uma meia dúzia aí conosco. Diga aí, irmão, dá uma glória aí, irmão. Nós vamos junto, nós vamos lá chegar nessas águas lá, nós vamos beber um caneco dessas águas. Alex, em nome de Jesus, varão, você vai vender açaí, nós vamos junto, varão. Você vai vender açaí dobrado, varão. Bebe a água. E na questão de beber a água, todo que cai como cão põe a parte. Agora aquele que levar a água na boca também põe a parte. Os homens que chegaram com muita sede ao pote foram 9.700, tira. O número que lamberam, levando a mão à boca, foram 300. Separa esses. Senhor, mas só 300? Sim, deixa a parte. Manda 9.700 embora. 300 que ficaram, foram 300 que foram eleitos pelo Senhor. Foram 300 que foram chamados pelo Senhor. A Bíblia nos ensina que Gideão faz uso desses 300, começa a consultar ao Senhor, e ele entra no meio dos seus inimigos, para dar uma consultada ao que é que está acontecendo no território do inimigo. A Bíblia nos ensina no capítulo 7, versículo 13, que Gideão estava contando um homem, o seu companheiro, um sonho que dizia: eu sonhei que um pão de cevado torrado andava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas. Ele não soube entender, mas aquilo era um sonho que o Senhor estava confirmando. Gideão, pode se levantar, pode entrar no meio do arraial, porque eu sou contigo, eu vou lhe dar vitória, eu estou contigo, eu vou fazer grandes coisas no meio. Você não sabe, mas o milagre de Deus já saiu para te dar vitória. Deus já está falando com alguém, Deus já está mostrando para alguém, Deus já está trabalhando no coração de alguém, Deus está fazendo, irmão, isso aqui é algo profético. Deus já está mexendo no coração de alguém para trazer a resposta que você precisa. Deus já está trabalhando, querido. Quando você abrir a sua boca, Deus já falou com alguém. Não, fica tranquilo, Deus já falou comigo. O texto nos ensina que Gideão reparte em 3 esquadrões. Ele vai fazer algo que em administração te entende como gestão de pessoas. Ele vai trabalhar na estrutura organizacional. Ele divide em 3 povos. E ele diz assim, ó, do jeito que eu fazer, você faz. Muitas vezes a gente não entende o líder. Muitas vezes a gente quer ir pelo nosso pensamento, sendo que Deus deu a visão a um. Deus deu a visão a? Deus deu a visão a? Quantas vezes nós temos dificuldade de entender a visão de uma liderança? Deus falou com Gideão:
olha para mim, e do jeito que eu fazer, você faz. Na hora que eu disser para vocês, quando eu tocar, os que estiverem comigo, a buzina, vocês também vão tocar a buzina em todo o arraial. Nós vamos nos dividir e vamos cercar esse arraial. Nós vamos levar uma tocha dentro do cântaro. E na hora que eu der a ordem, vocês na mão esquerda, vocês vão ter as tochas acesas. E na mão direita as buzinas. Quando exclamar espada do Senhor, espada de Gideão, cada um fica no seu derredor. É assim que a gente vai fazer. Tá ok, se dividir em 3 bandos, cercar o arraial. Na hora do momento da ordem, cada um ficou parado no seu lugar. Gideão deu a ordem, quebrar o cântaro, tirou, a tocha acendeu, tocar a buzina, e o que aconteceu? Os próprios inimigos altos se destruíram. Deus levantou aqueles homens apenas para iluminar a batalha, para dar vitória ao seu povo. Deus só precisa de 300 comprometidos, Deus só precisa de 300 com visão, Deus só precisa de 300 obedientes, Deus só precisa de 300 que produz resultado, Deus só precisa de 300 para dar vitória, Deus só precisa de 300, por quê, pastor? Porque a minha vitória e a tua vitória já foi traçada e o nome dele está sendo glorificado. Fica de pé, e aqui eu encerro essa palavra. Pastor Lincoln Pilar, pastor da Igreja Assembleia de Deus da Irlanda, assim se conta o seu testemunho. Precisava pastorear uma igreja pequena em Minas Gerais. Igreja pequenininha, tinha um terreno até grande, mas a igreja era pequenininha. O pastor da convenção perguntou: precisa de um pastor para lá, quem que a gente manda? Manda o Lincoln. A igreja tinha uma bicicleta lá, não tinha carro, não tinha nada. Tinha 2 crentes, um irmão tocava violão. E aí a igreja fechou, foi embora. O irmão Lincoln começa a andar na cidade, chamando esses irmãos, e falou: vamos orar. Não, para aquela igreja eu não volto não, porque aquela igreja não para pastor, aquela igreja é assim, aquela igreja é assada, aquela igreja... então tá bom. Mas como o senhor é um homem de fé, eu vou voltar para lá. Deus falou com o pastor Lincoln: eu vou fazer uma grande obra, eu vou fazer algo grande aqui neste lugar, você vai levantar uma igreja. Ele chegou e chamou os 2 irmãos e falou: nós vamos levantar uma igreja aqui, nós vamos fazer assim, vamos fazer assim. Ué, mas o senhor tem dinheiro? Não. Mas como é que o senhor vai fazer? Deus vai dar uma direção, irmão. Você faz a visão e a visão faz você. Você está na direção. Pastor Lincoln recebe uma revelação do Senhor que era para ele ir em Belo Horizonte falar com um deputado. Ele fala com seus companheiros: olha, ora por mim que eu vou ir lá falar com o deputado. Chegou lá para falar com o deputado, irmão, com o vereador, com o prefeito. Você tem que ir até o gabinete, você tem que agendar, não dá para chegar hoje e ser atendido. E nem sabe muitas vezes se você é atendido por um secretário, alguém lá. Pastor Lincoln chega lá e foi falar com a assessora: eu preciso falar com o deputado fulano de tal. Ela falou assim: olha, ele não atende assim não, o senhor tem que agendar, tal. O senhor tem agenda? Não, então o senhor não vai passar, tem que agendar. E não, moça, eu vim lá da cidade do interior e eu vim porque Deus falou para mim vir aqui. Aí ele: não, mas não. Ela falou: não pode. Ele saiu, aguardou um tempo, voltou lá de novo. Não, foi 3 vezes antes do almoço. Quando passou o almoço, ele voltou lá de novo e falou assim: moça, por favor, fala para esse senhor aí que foi Jesus que mandou eu vir aqui, e que eu quero falar com ele. Eu só saio daqui a hora que eu falar com ele. Olha, eu vou lá e vou falar com ele.
Ele não costuma atender assim não. Mas a moça entrou. Pode entrar, meu senhor. Ele está aguardando o senhor. O deputado recebeu ele de pé. Pois não, eu sou o pastor Lincoln. Sim, é da cidade de tal, é. O senhor já falou comigo. Pode ir lá, compra o material. Vou mandar para você todo mês o material que você precisa. Aplauda Jesus, né, meu irmão? Ei, sonhos de Deus. Entra pela porta que Deus já abriu. Para de ser covarde, para de ficar correndo. Entra no foco. Assuma o desígnio. Não, a culpa é dos outros, a culpa é sua, rapaz. Quem tem que tomar o posicionamento é você. Para de ficar transferindo responsabilidade. Quem toma conta do sucesso da tua vida, da tua família, da tua casa é você. Essa casa vai romper em nome de Jesus porque você está lá. Senhor, esta é a palavra que o Senhor coloca no nosso coração. O Senhor chamou alguns filhos teus para levar e para patamares altos. O Senhor chamou, Pai, pessoas aqui desta igreja para assumir grandes responsabilidades, grandes compromissos. Tu me revelaste essa palavra sexta-feira de manhã, Pai, porque Tu tem pressa de grandes resultados na vida dos Teus filhos. Senhor, essa visão que o Senhor mostra, que muitos estarão subindo a patamares que o Senhor vai colocá-los. Fala com eles, porque conosco o Senhor já falou, o Senhor já alertou. Agora abra a visão dos Teus filhos. A Tua obra, os Teus projetos, Senhor, não precisa de muita gente. Precisa de pessoas comprometidas. O Senhor só precisa de 300.